Não, não, só fui confirmei que nós estamos vendo. Ok, beleza. É, então aqui é o James Leon. Eu gosto de falar dele porque durante muito tempo no nosso meio a gente não observava essa figura, né? Diante dos nossos estudos. E aí Boa eu tarde a todos. observava, boa tarde, Gilberto, observava que o pessoal da hipnose fala muito dele, e aí eu achei estranho, né? O que será, né? E aí eu fui ver que o James Leon era um magnetizador. O pessoal da hipnose disse que ele era hipnotizador, na época dele nem existia hipnose ainda. Em 1840, ele foi um escocês que era magnetizador e usava no hospital, numa das colônias inglesas, né, em Calcutá. Então, no hospital ele usava o magnetismo para fazer cirurgia. Era o que os hipnólogos chamam de estado Sleyon, ou coma hipnótico. O termo não é correto, como eu falei para vocês, porque na época não existia hipnose. E ele também não usava sugestão verbal, era só passe, só magnetismo. Então ele usava o magnetismo como anestesia, né, geral. E aí fazia amputações, tirava tumores. Então ele foi um médico, como eu falei para vocês, escocês, trabalhava junto à Academia Inglesa ou Real de Medicina, e com isso ele ficou muito famoso por esse método. Tem um livro dele, mas é em inglês, ainda não foi traduzido para o português. Então, o James Dale, eu usava o sono magnético, que é uma das questões que a gente apresenta nos nossos seminários, e vamos ensinar vocês a fazerem esse sono magnético. A insensibilidade de 19 amputações, então, utilizou o magnetismo para fazer essas amputações. A pessoa não sentia nada, tá? Apenas o efeito de anestesia cataléptica. Ele usava essa anestesia, né? Deixava as pessoas nesse estado de insensibilidade. James Dale, ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 1808. Ele até faleceu novo, né? Talvez porque ele não era, de fato, uma pessoa que magnetizava muito. Ele era um médico. Quem magnetizava para ele eram os assistentes. Se ele tivesse magnetizado, teria vivido mais tempo, né? Porque geralmente os magnetizadores, a média de vida dos magnetizadores é de 80 anos. A gente tem isso como o próprio Mesmer, Marquês de Seguir, o Charles Lafontaine, todos eles viveram muito tempo. O Barão de Potter viveu 80 anos nessa faixa. Então, ele nasceu na Escócia, que é uma das figuras mais notáveis na história do magnetismo animal, né? Magnetismo humano, por suas cirurgias sem dor, antes de encontrarem anestesia. Né? A anestesia mesmo, essa que a gente conhece, essa anestesia química, só no início de 1900. Os primeiros experimentos foram com éter, né? Mas em 1920 é que realmente surgiram essas anestesias químicas. Mas ele já usava isso em 1840. Então, os pacientes James Dale, outro adepto da escola do magnetismo, que sofria as mais severas intervenções cirúrgicas, inclusive amputações sobre o sono magnético. Sim, Eram sim. apontados pela ciência ortodoxa como um grupo de inflexíveis e teimosos impostores, porque eles proibiram, tá, o uso do magnetismo. Proibiram por quê? Preconceito. Não queriam utilizar o magnetismo, mas muitos médicos eram muito teimosos, né, ainda bem, e usavam o magnetismo sim. Começou na França e se espalhou pelo mundo, tá? Inclusive aqui no Brasil. Temos registros de magnetizadores aqui. Então, James Day, uma anestesia, então usava o magnetismo como anestesia, tá? Para fazer os procedimentos médicos dele.
Voltando, ele nasceu em 1808 e partiu em 1859. É uma das figuras mais notáveis na história do magnetismo, do mesmerismo, tá? Que é outro nome do pessoal chamar o magnetismo. Eles chamam de mesmerismo em homenagem a Mesmer. Assim como a magnetização, eles também costumam chamar de sessões de mesmerização. Possui cirurgia sem dor antes da anestesia. Aí tem uma colocação que foi traduzida do livro, uma tradução livre, tá? Que diz o seguinte: eu vi a consequência que surge a partir de pessoas que estão sendo operadas quando em sonambulismo magnético. Casos ocorreram na qual nenhuma dor foi sentida, mesmo após a operação. As feridas se curavam em poucos dias. Não houve uma morte entre os casos operados. Então isso está no livro de James Dale. Isso foi em 1846, tá? A hipnose só veio surgir bem depois, pelo inglês, né? O James Brent, em 1850, por aí. Mas está na página 26 do livro dele, tá? Então ele é muito conhecido no mundo da hipnose clínica. Por quê? Porque ele usava esse método, né, da anestesia usando magnetismo. Volto a dizer, não era hipnose, okay? Era magnetismo. Não era com sugestão verbal, era com espaços magnéticos. Outra figura que se destaca nessa questão da insensibilidade é o Charles Lafontaine. Ele foi tão importante que ele que inspirou, digamos, a criação da hipnose. Charles Lafontaine foi um grande magnetizador, tá? Charles Leonard Lafontaine, ou simplesmente Charles Lafontaine, ele nasceu na França, né, em 1803, partiu em 1892. Veja o tempo que ele viveu, né? Muito tempo. Né? Um dos maiores magnetizadores franco-suíços. Estudioso dos processos de Mossini, influenciador de James Brent, que foi ele que foi através da apresentação de Charles Lafontaine na Inglaterra. Ele vivia viajando para a Inglaterra para demonstrar o magnetismo. Ele conseguia encher teatros lá para demonstrar. Colocava as pessoas em estado de catalepsia, letargia. Era muito interessante. Então, o James Brent, que foi um médico inglês, viu a apresentação de Charles Lafontaine, ficou tão impressionado que resolveu estudar e criou a hipnose. O método de James Brent era usando a sugestão verbal, né? Por isso que o nome hipnose. É considerado o iniciador da hipnose científica, o James Brent. Lembrando que a primeira a usar a sugestão verbal foi o Abade Farias. Isso em 1813, tá? Em 1800 ele já trabalhava com isso, né? O Abade Farias. Mas quem realmente criou a hipnose foi o James Brent. Tá? Então, para quem não é espírita, Edna, para quem não é espírita, fica meio complicado, porque, poxa, será que vou ter que ir para o centro espírita para poder sentir esses negócios, né? E eu digo, não, na verdade, não vai depender de centro espírita nem de espírito para que aconteça. Segundo ponto, e aqui eu não estou fazendo uma crítica nem aos espíritos, nem a fé da pessoa, porque ela pode não acreditar em nada, inclusive ser cético. Pode ser uma pessoa que não acredite. No entanto, faz o trabalho, né? Usa o seu magnetismo. E a gente sabe. A gente sabe que os espíritos estão lá. Mas ele não acredita. E vai atrapalhar? Não, não vai atrapalhar. Por isso que eu gosto de falar mais assim de forma holística, para que a gente não coloque só lá, porque fica aquela questão, sabe? É só dentro do centro espírita, só acontece se for dentro do centro espírita, eu posso magnetizar se for dentro do centro espírita. Edna, eu estou criticando você não. Eu estou falando de você não, eu estou falando do modo geral. Não, exato. Aí o que acontece com relação à intuição? Que realmente eu concordo com Jacó quando ele diz que deve esquecer a intuição. E concordo com o teu chefe quando ele diz isso. Sabe por quê? Não com relação a você, que você é uma bruxa, como ele falou, né? Uma feiticeira, né? O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que você é experiente. E eu estou dizendo que você está certa também, não está errada não.
Mas o Deleuze ele diz o seguinte: a intuição vem depois. O que é que ele quer dizer que a intuição vem depois? E por favor, Edna, não me leva a mal, tá certo? A intuição vem depois é porque primeiro a gente estuda, primeiro a gente pratica, primeiro a gente tem toda uma vivência magnética e depois a gente desenvolve a intuição. Geralmente no nosso meio, Edna, não é o teu caso, volto a dizer, não estou criticando você, viu, Edna? Geralmente no nosso meio a gente bota a intuição na frente. O cara diz assim, eu estou fazendo porque minha intuição mandou. Está fazendo errado, meu amigo. Isso no magnetismo você não pode fazer. Não, mas eu estou fazendo porque minha intuição mandou. Eu vou dizer um caso bem claro que eu passei, que foi num local que eu fui lá, não vou dizer o local, que a pessoa deu um sopro quente no numeral e a pessoa com depressão. E perguntaram a ela por que ela deu esse sopro quente no numeral. Estava errado. Todo mundo sabe que não pode fazer doação forte no depressivo. Sabe qual foi a resposta dela? Porque minha intuição mandou. Então, não, isso não faço também. Não, eu sei, eu estou falando com você porque você tem experiência já, Edna. Mas a gente falar isso para quem está começando é perigoso. Você está entendendo, Edna? É perigoso por quê? Porque a gente vive, às vezes, nessa fé exagerada da gente. Não sei o que eu estava falando aqui, que a gente tem uma fé exagerada. Uma fé exagerada que chega ao ponto de ser relapso. Porque a gente não quer estudar, a gente bota tudo para que, sei lá, Deus, Jesus, a espiritualidade, Maria, bota todo mundo, os santos, tudo na frente. Se não der certo, a culpa foi dele, né? Quando, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que estudar bastante, né? Esse é o caminho que eu estou trazendo para vocês aqui, o caminho do estudo, né? Independente de ser no centro espírita ou não, você pode utilizar o magnetismo onde for. Infelizmente, no centro espírita, geralmente não é permitido usar o magnetismo, tá? E até é bom que seja mesmo, porque já que eles não querem, né? Não querem estudar, então, se é para fazer, como diz aí no popular, para fazer meia boca, é melhor que não faça, né? Mas vocês que estão aprendendo, eu peço com muito carinho e respeito, né? Inclusive a Edna, que é uma excelente magnetizadora, peço carinho e compreenda a minha colocação, Edna, como uma crítica a você, não é uma crítica a você, mas é uma crítica ao nosso meio, porque eu sou espírita, né? Então eu tenho 30 anos de espiritismo, já vi muita barbaridade. Volto a dizer, não é o teu caso, mas já vi muita gente fazendo besteira, usando o nome do magnetismo e do espiritismo. E nem é magnetismo e nem é espiritismo. E aí a gente fica naquela velha história, né? Porque minha intuição mandou. Agora, volto a dizer, você está certa, Edna? No momento que você já tem uma vivência magnética, e essa vivência magnética, ela desabrochou a tua intuição. Quando a gente tem uma intuição antes de estudar, antes de ter essa vivência magnética, aí eu não acredito. Percebe? Mas no teu caso está tudo certo e continue usando a sua intuição, tá? Mas, lembrando, a intuição pode falhar. E quando é que a intuição falha? Quando é que a intuição falha? É quando você vai, faz o processo magnético, e aí a tua intuição disse para fazer, sei lá, alguma questão, e aí você usa a segunda opinião, que seria a sua dupla vista, né? O tato magnético. E entre o tato magnético e a intuição, eu prefiro, essa é a minha visão, tá? Eu prefiro o tato magnético. Mas eu faço os dois. Quanto a isso, eu aprendi a fazer o tato. Então, e o tato magnético é a sua segunda opinião, né? Sim, eu faço sempre. Todas as vezes é uma coisa que a gente aprendeu. Tá o tudo tato certo. magnético, ele vem... Mas, assim, quando eu sigo a minha intuição, não é, por exemplo, tem o protocolo lá do Jacó, do TDM. Sim. No TDM, eu não sigo intuição, eu faço o protocolo lá. Perfeito. Isso, nesse eu nunca... Não, é mais, às vezes, em relação às doenças específicas, que às vezes acontece alguma coisa. Mas todas as vezes que eu fiz, eu chego para o chefe e falo, olha, aconteceu assim, assim, assado, e eu fiz isso. E deu certo. Eu nunca fiz e joguei a intuição, mas o tato magnético, ele sempre vem em primeiro lugar quanto a isso. E o TDM eu não invado, não, porque respeito muito o Jacó para isso. Eu sou muito grata a ele.
você compreende a minha colocação, né? Da gente ter Com cuidado com a certeza. intuição, né? Sim, com Principalmente certeza. quem está começando, sabe, Edna? Porque quando a gente está começando, a gente vai com toda aquela vontade, aquela empolgação e acaba deixando a intuição é, atropelar o processo e pode ter problemas, né? Você já adentrou bem profundamente aí que a gente ia falar, assegurando aos iniciantes um processo magnético, né? Uhum. Você magnetiza como um processo, gente. Você não pode magnetizar sem saber o que vai fazer. Então, sempre tem um processo em questão. O processo é a base da magnetização, né? Você altera os processos, mas não altera o princípio. Isso. Então, é importante que, como o Wagner falou, para que a pessoa tenha a intuição favorecendo no seu trabalho, é preciso que ela tenha toda a arcabouço de conhecimento favorecendo isso. Por quê? Porque existem ferramentas. O magnetismo lhe dá ferramentas para você fazer os trabalhos, não é? Então, a linha dos magnetizadores clássicos são as ferramentas. As ferramentas. Tato magnético, que existe de várias maneiras da pessoa sentir, né? O tato magnético, a pessoa sente com a mão, sente com o corpo, sente com aproximação, tem várias formas, mas o aprendizado básico é com a mão. Depois é que você vai percebendo que sente de outras maneiras, mas é aproximar a mão, a pessoa sente as coisas. Então, eu acho que é muito fundamental essa parada de raciocínio na base do conhecimento e para mostrar para cada um da importância disso, porque às vezes é como o Wagner falou, a autoconfiança excessiva, né? Leva às vezes a pessoa a errar nessas questões. E o tato magnético está ali. Eu tive a intuição de fazer isso. Isso é uma técnica. Isso é um procedimento. Está dentro do magnetismo? Tá, não. É uma coisa que então tem coisa errada. Não é? Existem essas questões. Você não está mandando eu colocar a mão aqui. Tudo bem, mas aí é aonde? O que dizem magnetismo? Colocar a mão aí? Colocar a mão perto? Colocar a mão longe? Sabe? Se você não tiver esse conhecimento, não vai saber o que está fazendo. Eu acho que isso é muito importante, o Wagner ter se demorado nessa questão. Eu quero só parabenizar, Wagner. E muito bem colocado, que você não está falando nada contra a amiga que faz o trabalho dela. É uma lição para todos, né? De modo geral, no processo clássico do magnetismo. Parabéns, Wagner. Obrigado, Gilberto. É esse cuidado que eu tenho, porque como tem gente que está começando agora, então, para não entender né, que a intuição ela vem primeiro, não, a intuição, como o Deus colocou, vem depois. Então, ter cuidado, inclusive, com essa intuição inicial e, como a Edna bem colocou também, né, que ela confia no tato. Então, ter sempre a segunda opinião. Intuição mandou? Mandou. Mas peraí, vamos ver se o meu tato confirma ou não. Se o tato não confirmar, então siga o tato, não siga a intuição. Continuando o processo, pessoal, a sensibilização das mãos, que vocês fizeram o exercício, né? Aquele exercício de poder sentir as suas energias, né? Vocês se lembram? Esse desenvolvimento da sensibilidade permite determinar as condições do sistema energético do assistido que pode apresentar. Então, ele pode apresentar esses 3 pontos aqui principais que eu vou passar para vocês, tá? A fonte dessa informação foi na Autodefesa Psíquica Prânica, do mestre Showa, que o Gilberto conhece também, né, da cura prânica, é muito interessante, mas é diferente, tá? Aqui a gente está falando de magnetismo, eu ajustei para o magnetismo, tá?
Então ele fala sobre a depressão, tá? Que é a carência de energia. Esse é um ponto que nosso tato magnético, depois que vocês, com essa sensação das mãos, começarem a também sentir a outra pessoa, né? Através do seu tato, você vai ter pontos de, digamos assim, de desarmonia ali no campo energético da pessoa, digamos assim, né? Então você pode ter a questão da carência de energia. Segundo ponto, a congestão, que seria o excesso de energia. Outro ponto importante, né, é a falta de circulação energética entre os centros de força e todos esses centros de força são interligados, tá? E se houver, por acaso, uma falta de circulação, a pessoa também pode adoecer, tá bom? Como é que eu sei que é excesso ou falta de energia? E eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão descobrir o que é excesso, o que é falta de energia, tá bom? Como é que vocês fazem para sentir? Primeiro, vocês, com aquele exercício das mãos que vocês fizeram, né? A sensibilização ou o controle do magnetismo, como diz o Barão de Potter, no Manual do Estudante Magnetizador. Depois que vocês estão sentindo ou desenvolvendo essa sensação, o que Deleuze chama de dupla vista, não, sexto sentido, Deleuze não, o Mesmer chamou de sexto sentido, esse sexto sentido desenvolvido, aí vocês vão começar a sentir a energia da outra pessoa. Então você vai fazendo um rastreamento, digamos assim, e vamos supor que você, quando fez o rastreamento na outra pessoa, ou até em você mesmo, você fez um rastreamento na outra pessoa e sentiu na altura da garganta, vamos supor, né? Então, você foi lá, primeiro fez a relação magnética, né? Você começou a sentir energeticamente a pessoa, ou segurando pelos polegares, que é outro método, mas geralmente a gente faz a conexão, né? Ou a relação magnética, sentindo a energia da pessoa, aproximando lentamente a mão, sentindo, tá? Vendo também as reações da pessoa. Depois que essa relação estiver estabelecida, aí você vai sentir os pontos, né? Ou o corpo da pessoa, tá? Quando você sentir, vamos supor que tenha sentido aqui na altura da garganta, né? Então você sentiu alguma coisa. De alguma forma você vai sentir isso aí, tá? Então, você sentiu alguma coisa, uma desarmonia, alguma coisa na altura da garganta. Pois bem, aí, será que é falta, né, carência de energia, ou será que é excesso de energia? Como é que eu geralmente passo para o pessoal, né? É o seguinte. Então, você tem essa sensação, então você não sabe, simplesmente só sabe que é na garganta, nessa altura da garganta, mas você não sabe se é excesso ou falta. Então, o que é que você faz? Você pega e coloca um pouco da sua energia lá, faz uma posição, tá? Com a intenção de doar energia, ok? Fez aquela doaçãozinha, sei lá, no máximo 1 minuto, tá? No máximo 1 minuto. E faz novamente o tato. E observa se mudou alguma coisa na altura da desarmonia que você sentiu. Se você fez a doação e quando você fez o tato novamente, sentiu que melhorou, então era falta, né? Falta de energia, porque você colocou um pouquinho, né? E sentiu que houve uma melhora, tá? Uma vez se colocando, você despeça também, tá? Para que possa harmonizar, seja pelo longitudinal, que a gente vai ver hoje, seja pelo um transversal cruzado ou um longitudinal localizado, ok? Mas, em outro caso, você sentiu uma desarmonia na garganta, colocou mais ou menos 1 minuto de posição, fez o tato e piorou. Ora, se piorou, é porque já estava congestionado, tá? Então, nesse caso, você vai dispersar bastante naquela área onde você fez a doação. Dispersa bem, tá? Se puder fazer o transversal cruzado, que a gente vai ver hoje também, você faz, porque é mais forte, mais intenso. E aí faz o tato novamente e observa que houve uma melhora ou não. Vamos supor que não tenha havido nenhuma melhora. Então faz mais dispersivos e faz o tato novamente e você vai notar que vai melhorar. Então no caso aí seria a congestão, o excesso de energia, tá?
entender o processo, pessoal, de quando vocês sentirem e como você tirar a dúvida se é excesso ou falta. Ficou claro para vocês? Querem que eu repita? Por favor, me digam. Ficou claro. Beleza. Ok, Valdinho, obrigado. E a questão da falta de circulação? Ah, tu vai falar ainda, né? A falta de circulação, como ela é mais complexa, eu vou deixar para falar depois, tá bom? Tá só. Porque a falta de circulação ela vai envolver, geralmente, 2 centros de forças. Mas se você entendeu esse primeiro, já estou satisfeito. Essa da falta de circulação depois eu passo para vocês, tá bom? Vou ficar devendo aí a nota para me cobrar, tá bom? Tá bom. Continuando, então. Então, o exercício que a gente viu da questão da luminosidade, né? Na altura do coração, isso aqui eu já mostrei para vocês, tá? Eu vou dar uma passadinha. E eu queria mostrar também para vocês, já que a gente vai falar um pouco dessa questão da circulação, né? Todo o nosso sistema energético. A base disso aí foi a medicina tradicional chinesa, tanto a medicina Ayurveda também, da Índia, que fala sobre os chakras. Vocês já ouviram falar nisso, né? E nós utilizamos esse conhecimento para trabalhar nessa questão energética nossa, tá bom? E aí eu vou mostrar alguns pontos. Não estão todos aqui, mas uma grande parte. Inicialmente, a gente só tomava como referência 7. Os 7, que eles chamavam 7 chakras, né? Inclusive no Reiki eles falam muito, tá? Que é outra forma de tratamento, né? Observe nessa figura que nós temos o sistema dorsal, que é nas costas, né? O que a gente chama de refluxo. O sistema frontal, que a gente chama de fluxo, tá? Então, nesse sistema frontal, a gente trabalha e tem os centros de força. O de mais alta frequência, que é o coronário, ele está apontando para cima, ele abre aqui para cima, ok? Coronário, bem no centro da cabeça mesmo, tá? Na testa, nós temos o frontal, apontando para frente da pessoa, ok? Lógico que ela vai acompanhar a posição da cabeça, né? Se a cabeça fizer assim, ela já está aqui de lado, entendeu? Então, sempre em direção para frente. O laríngeo, né? Na altura da garganta, né? Então, aqui na frente, também vai abrir para frente. O cardíaco, na altura do coração, um pouquinho à esquerda, né? Onde está nosso coração, tá? Esquerda para frente. O gástrico, tem um osso externo aqui, esse osso, o osso mais duro do corpo, mais ou menos 2 dedos abaixo, é o gástrico, tá? Também apontando para frente. Aí nós temos o esplênico, na altura do cotovelo, mais ou menos direto, aqui no baço. Não sei se vocês estão conseguindo ver o baço dele aqui, esse vermelhinho aqui, ó. O baço, deixa eu colocar a imagem aqui para vocês verem. Deixa eu virar ele aqui. Aqui. Estão conseguindo ver? Esse vermelhinho aqui é o baço dele, tá? Então, o baço é na esquerda, tá? O braço aqui na altura do... mais um pouquinho acima do cotovelo, um pouquinho... só que ele não abre para frente, nem de lado. Ele abre a 45 graus. Então, observe que tem o esplênico abrindo a 45 graus aqui, tá? Na lateral. É muito importante saber a posição na hora de vocês magnetizarem o esplênico, né? Geralmente a gente usa na depressão, transversal cruzado a 45 graus, tá bom? Umbilical, na altura do umbigo, apontando para frente. O genésico, que é na mulher, são os ovários, no homem, o testículo, apontando para frente. Embaixo, nós temos o períneo, tá? Apontando para baixo. O coronário para cima e o períneo apontando para o chão, tá? Ele é o único centro de força que o oposto são frequências bem diferentes, né? Coronário mais alta frequência, o períneo um dos mais baixa frequência, tá? Na altura do períneo mesmo, né? Entre a genitália e o ânus, ok? Essa é a primeira parte, né? Agora vamos para o dorsal, a parte das costas. Nós temos o humeral aqui
na altura do plexo braquial, aqui nas costas. Nós temos o oposto do esplênico. Então, o esplênico ele entra aqui à esquerda e sai aqui à direita. Isso é importante saber, porque quando a pessoa virar na maca, ela vai ficar na mesma posição. Então, você não precisa ordear a maca, não. E quando ela virar, você trabalha o dorsal, depois trabalha o frontal. Então, quando ela virar, já fica na mesma posição. Ok? O Meigemen, esse Meigemen é o oposto do umbilical. Ele fica bem no meio dos rins, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem Ecton. Estão vendo aqui os rins? Os rins estão aqui, ó, bem no meio, é o Meigemen, o umbigo umbilical aqui na frente e o Meigemen aqui atrás. Ele é fundamental para a gente ajudar no controle da pressão arterial, tá bom? Então, o Meigemen. Atrás também nós temos o básico. Ele fica na altura do osso, na última vértebra, na verdade, né? No sacro, lá embaixo, lá, o último ossinho, tá? É o básico, apontando para trás, no caso, né? E voltando mais uma vez lá para o períneo. Lembrando que o básico ele é fundamental para o tratamento do circulatório, que é as pernas, né? Pessoas com diabetes, problemas circulatórios, pessoas idosas que têm as pernas cansadas, a gente trabalha bastante. Ok? Aqui nessa figurinha aqui, ficou bem, eu achei ela legal, peguei da internet, para mostrar que o coronário é aqui e o períneo é aqui embaixo. Alguma dúvida, pessoal? Esses são os centros de força, os chakras principais do nosso sistema energético, tá bom? Ok, pessoal? Lógico que tem mais aqui, por exemplo, aqui nas costas nós temos aqui, nas nádegas nós temos 2, tá? Na coxa nós temos 2, joelho temos 2, panturrilhas temos 2, é 45 graus para dentro. No tornozelo nós temos 2, embaixo dos pés nós temos 2, aqui nas mãos nós temos 2 também, que é onde a gente faz a emissão fluídica. Então, no cotovelo também, né, Wagner? No cotovelo eu não sei, Edna. Eu vou ver se eu acho a imagem que eu tenho, que a gente tem mais coisas, aí eles vão... mas nada contra essa informação, mas eu posto em principal aqui porque está se falando dos tratamentos, entendeu, Edna? Ah, tá. Não, mas eu vou passar para você. É que tem duas acupunturistas que trabalham com a gente, elas trabalham com isso. Basicamente, sabe, Edna, se a gente for levar em detalhes, cada célula seria um. Então a gente perderia isso ao infinito, né? Então, para a gente não pegar muita coisa, então a gente sintetiza. E olha que a gente já tem bastante, né? Antigamente era só 7, agora tem quantos aí? Tem um bocado, né? Mas geralmente a gente foca nesses aqui principais, sabe por quê, né? Porque a gente está focado nos tratamentos, entendeu? Se a gente for ver demais, aí acaba se perdendo no meio do processo. Por exemplo, se a gente pegar o cura prânica, a gente vai ver que no pulmão, no lado direito tem 3, do lado esquerdo, onde tem o coração, tem 2. Mas eu não falo nisso, porque senão vocês que estão aprendendo vão ficar mais perdidos que seguem tiroteio. Ora, a gente fala de 7, o pessoal já acha muito, imagine falar nesses aqui, entendeu, Edna? Mas isso não impede de vocês avançarem e procurarem outras coisas não, tá? Na medicina tradicional chinesa tem mais de 200 pontos, né, de energéticos lá, que eles mapearam, né? Na verdade foi o Imperador Amarelo que pegou vários médicos da época na China e botou todos juntos e obrigaram, né, a eles trabalharem juntos. Mas aí fez o que a gente conhece hoje por acupuntura. Mas a acupuntura é bem diferente da medicina que a gente conhece aqui no Ocidente, né? A medicina oriental ela tem uma visão diferenciada, muito interessante. E o nosso sistema energético, o nosso sistema de chakras e tal, ela é muito ligada tanto à medicina tradicional chinesa, cura prânica. Então, continuando aqui, pessoal, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Se eu estiver correndo muito, por favor, me alertem. Então, sentido de aplicação do magnetismo, tá? Esses princípios do magnetismo, está muito claro lá em Deleuze.
Esses princípios a gente não pode ir de encontro, tá? Então, mesmo que venha uma ideia maluca, alguém ensina alguma coisa errada para a gente, não façam, tá? Não vá desobedecer os princípios. Quais são os princípios? O princípio é da cabeça em direção aos pés. Sempre. Sempre. Da cabeça em direção aos pés. Mas se meu braço estiver assim, você vai levar em relação a extremidades. Ok? Em relação a extremidades. Ah, mas vai que você está falando fazendo errado, porque não é da cabeça em direção aos pés, mas aqui, olha, é diferente. Você está levando em direção às extremidades. Tá? Se tiver assim, do mesmo jeito. Em direção às extremidades. Tá bom? Mas se você estiver aqui, você tem que ir a cabeça em direção aos pés. Tá? Sempre. Se você tiver dúvida, leva em direção às extremidades. O seu pé, ele está assim, né? O seu pé, vamos supor que aqui seja um pé. Aqui é o calcanhar e aqui é a ponta dos dedos. Como é que eu vou magnetizar? Como é que eu vou dar um longitudinal? Em direção às extremidades. Ok? Sempre. E se tiver assim, do mesmo jeito, em direção às extremidades. Mas está fazendo ao contrário. Não estou fazendo ao contrário. Estou indo em direção às extremidades. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, sempre da cabeça em direção aos pés. Se você tiver dúvida, em direção às extremidades do corpo. Tá bom? Questão de movimentação circular. Sempre no sentido horário. Ah, não, porque eu vi um livro falando, deixa o livro para lá. É técnica diferente, deixa para lá. De magnetismo, magnetize sempre no sentido horário. O que é que acontece se eu fizer no sentido anti-horário? A pessoa pode passar mal. Em vez de você descongestionar, você vai congestionar. O congestionamento é uma coisa séria. Por exemplo, o congestionamento aqui, um lugar mais sensível, né? Um dos espaços mais sensíveis, coronário. Muito fácil a gente congestionar, principalmente o médium, um sonâmbulo, uma pessoa que está com depressão. Faz uma imposição demorada lá para tu ver. A pessoa vai ficar com a cabeça do tamanho do mundo, vai ficar com dor de cabeça, pode ter enjoo, pode não conseguir nem abrir os olhos direito, pode ficar tonta. E isso é magnetismo. Tem que ter cuidado. Ah, mas eu fiz errado, o que é que eu faço depois? Bora, se você fez uma imposição, então você vai fazer agora o contrário da imposição, que é o quê? Que é a dispersão. Então você vai dispersar. Se alguém começou a se sentir mal porque você fez uma pequena imposição, então dispersa. Faz o processo inverso, né? Dispersar para descongestionar. Tá? Lembrando, da cabeça em direção aos pés. Se for circular, sentido horário. Sempre no sentido do relógio, os ponteiros do relógio. Tá? Então vai seguir os ponteiros do reloginho, né? Sentindo o sentido do relógio, ponteiro do relógio, sentido horário. Ok, pessoal? Lembrar disso. Lembrar que o centro de força, vamos supor aqui um frontal, que está aqui na minha testa, ele abre bastante. Ele é um funilzinho assim, começa um pouquinho, e depois ele é um cone assim, ó, que abre bem e fica girando aqui. No sentido horário o giro dele. Por isso que na hora de eu fazer o transversal cruzado, eu tenho que abrir muito os braços. O máximo que eu puder. O máximo que eu puder, possa ficar com as mãos assim. Porque tem gente que faz e fica assim, ó. Não, deve ser evitar esse ar. Vai até onde você possa ficar com a mão retinha aqui. Ou com os dedos assim, arqueados. Se você for digital, palmar, digital. A gente viu isso na outra aula. Então, você vai trabalhar o centro de força e prestar atenção aqui, ó, o eixo, né? O eixo e o plano, tá? O eixo e o plano. Então você tem um eixo aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu mostrar para vocês. Wagner, não abre tanto a tua mão, que aí tu sai da câmera e eu não consigo te ver. Aí eu não sei o que tu tá fazendo com a mão. Por favor. Dá para ver? Dá, até aí dá. Pronto. Só que imagine mais, tá? Você está vendo só até aqui. Deixa eu ir mais distante, né? Você vai bastante, ok? Porque o máximo que você puder, que não faça aquele arco de lado. Porque se você abrir demais, você acaba fazendo de lado assim, né? Evitar fazer isso. Abra o máximo que você puder, que as mãos possam ficar voltadas ainda em relação à pessoa, tá bom? Eu vou usar Ecto aqui. Olha só.
Estou trabalhando o frontal diecto. Mas vamos supor que eu estivesse trabalhando o coronário. O coronário é aqui, né? Estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo o Hector? Sim, sim. Pronto. Então, eu vou trabalhar o coronário. Geralmente, a pessoa está sentada, a gente vai trabalhar o coronário. Ele trabalha aqui, ó. Tá certo isso, gente? Tá certo? Vou fazer de novo. Estou trabalhando o coronário de Hector. Não, você está trabalhando fora. Estou trabalhando fora. Tá vendo, Joana? Então, para que eu trabalhe o coronário, eu tenho que prestar atenção que o eixo é aqui no coronário de Hector. Então, tem que vir para cá. Aqui no eixo do coronário de Hector. Às vezes a pessoa está sentada, está com os pés assim para frente, a gente fica de lado, pode ficar de lado, lá atrás, para poder pegar esse eixo. Porque se eu trabalhar aqui, ó, tá fora. Percebe, pessoal? Vocês conseguiram ver? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Sim, é fundamental vocês terem essa atenção. Na posição das mãos, no eixo, tá? No plano, tá? Também no plano. Porque eu preciso trabalhar essas zonas que tem o centro de força aí. Às vezes a pessoa, rapaz, eu estou magnetizando faz não sei quanto tempo e não está funcionando. Por que será que não está funcionando? Às vezes a pessoa tem um poder magnético muito bom, mas ela não se preocupa em fazer a técnica corretamente. Você faz um transversal, você vai, fecha a mão e volta. Tem gente que vai com a mão fechada e abre e volta com ela aberta. Faz o contrário. Em vez dela estar descongestionando, ela está congestionando mais. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu de um colega nosso lá em Natal. Eu ensinei a ele e ele foi fazer com a mãe dele. Olha só, né? Fosse na sogra, né? Mas foi com a mãe logo. Ó. Brincadeira, né, gente? Não se faz com ninguém. Mas a pressão da mãe, em vez de baixar, quando ele trabalhou o Megman, usando transversal cruzado, estava aumentando. Eu disse, rapaz, tu vai fazer o seguinte, vai mandar alguém filmar. E filmou. E justamente, na hora que ele voltava com a mão aberta. Ou seja, em vez de descongestionar o Megman, ele estava congestionando mais. Com isso, a pressão da mãe estava aumentando. Percebe, pessoal? Então, ter cuidado, tá bom? Ter cuidado tanto com relação ao local do centro de força, a velocidade também, que a gente vai ver daqui a pouco, o eixo, o plano, tá? Mas Wagner tem tudo isso? Tem. O magnetismo é muito simples, muito prático, mas você precisa prestar atenção nesses detalhezinhos para não comprometer a eficácia do teu tratamento, né? Porque depois você vai dizer assim, não está funcionando, eu aprendi o TDM, querendo ajudar uma pessoa de depressão, ela está passando mal. Por que será que ela está passando mal? Hã? Por que ela está ficando com dor de cabeça depois da sessão? Por que ela está ficando tonta depois da sessão? Hã? Diz, Gilberto. Oi, Wagner. Só para esclarecer você aí sobre esses pontos, é tão interessante que o próprio João Francisco, que é conhecido de todos os magnetizadores brasileiros, um dos expoentes, né, trabalhadores do Leão, amigo de Jacó, e formidável pelas suas colocações na área de tratamentos, principalmente na área da cabeça, cânceres e tais. Mas ele mesmo contou para a gente não dizer que está criando. Ele mesmo contou que estava fazendo um transversal numa pessoa, a pessoa deitado, e ele fazia o transversal subindo uma mão para cima da cabeça e a outra para os pés, né? Ele não estava transversando, ele estava fazendo só a técnica, mas não estava transversando ao corpo. E aí a pessoa ficou com um problema, falta de ar, aquela sufoco. E ele foi observar
que tinha feito errado. A mão estava parando em cima do cardíaco, entendeu? Quando ele estava fazendo o transversal, estava fazendo era o longitudinal e parando em cima do cardíaco. Então, isso é interessante para que a gente entenda que é possível qualquer um de nós errarmos. Mas a atenção é primordial observar, né? Eu já vi aqui amigos na internet fazendo demonstrações de técnicas, de procedimentos, que quando você vai observar, esse ponto não foi. O amigo estava fazendo demonstração, mas não observou esses pontos que são primordiais, né? O plano e o eixo, né? Como o Wagner falou. E nós que estamos aprendendo, é importante que a gente observe tudo direitinho, porque quanto mais fidelidade a gente fizer à técnica, mais proficiência vai ter a ação magnética. Ela vai ser mais eficaz. Né? Exato. É isso aí, vai. É esse ponto. Obrigado, Gilberto. É isso mesmo. Posso continuar, gente? Então, a posição das mãos, digital, palmar, prestar atenção também se você é digital ou palmar, palmar, digital, ok? Se eu for magnetizar Hector, eu estou fazendo isso. Se eu for palmar, para onde é que está indo o meu jato magnético? Está indo para o chão. Minha eficiência magnética vai ser praticamente de zero, porque se eu palmar, para que eu possa funcionar, para que o meu longitudinal possa funcionar em Hector, eu sendo palmar, eu tenho que verter a palma das mãos em direção a Hector. Senão não vai funcionar, ou vai funcionar muito pouco. Percebe? Então, prestar atenção. Tá? Tanto a questão do centro, né, a posição dos centros de força, o eixo, o plano, como a posição das mãos, palmar, digital. Tá? Lembrando que o centro de força ele tem essas forças, né, chamado uma questão força centrípeta e centrífuga. Tá? Força centrípeta e centrífuga são as movimentações energéticas do nosso centro de força. Eu gosto de comparar sempre. Você pega uma pia cheia de água, tira o tampão e ela vai fazer um redemoinho, não vai? Esse vórtice que é formado nessa água é semelhante ao nosso centro de força, muito parecido mesmo, energeticamente falando. Se você pegar uma pia, ela cheia d'água, colocar umas bolinhas de isopor bem pequenininha, tirar o tampão, as bolas que estão mais no centro são sugadas para o ralo. As que estão nas extremidades, elas são afastadas para a periferia da pia. É assim que funciona a absorção e o desprendimento energético no centro de força. Porque em alguns gostam de dizer que gira de um lado, gira no outro e tal. Não entre nessa, tá, pessoal? O centro de força gira sempre no centro do horário. A questão da absorção, essa é a parte mais central. A questão de liberação de energia, a periferia do centro de força. Tá? É assim que funciona na prática. Com relação à distância, então a gente tem ativante que seriam bem próximo, tá? Menos ou igual a 25 centímetros, bem próximo, e calmante, que seria mais distante, mais do que 25 centímetros. Tá? Ativante próximo, calmante mais distante. Esse questão de ser calmante não quer dizer que vai acalmar a pessoa, tá? É só a nomenclatura, dizer ativante próximo, calmante e distante. Ok? Quando é rápido, então o transversal ele é sempre rápido, ou seja, ele é dispersivo. Tá? Menos de 3 segundos. Uma movimentação lenta, ela é concentradora. Assim como a imposição, ela é concentradora. Então tem gente que está movimentando as mãos, mas está movimentando muito pouco,
e está achando que está fazendo dispersivo, e não está. Ela está concentrando. Okay? Para que seja dispersivo, você tem que movimentar mais rápido, menos do que 3 segundos. Ok? Então, com relação à distância, ativante próximo, calmante distante. Com relação à velocidade, rápido, dispersivo, lento, concentrador. Tá? Então, longitudinal palmar. Observe que a palma desse desenho aí está voltada para a pessoa. Então, o longitudinal, a seta está apontando que ele está fazendo esse movimento, né? O longitudinal. Dispersivos longitudinais são mais eficientes. Dispersivos longitudinais são mais eficientes na tranquilização, na harmonização geral, no adormecer do paciente para curar tecidos e órgãos, controlar tensões psíquicas e emocionais. Ok? Então, seria o longitudinal. Um longitudinal, uma pequena parte do corpo, né? Seria pequenas correntes, que ele chamava, tá? Que é uma parte. A grandes correntes seria da cabeça aos pés, né? Então, seria o corpo todo, digamos assim. Tá? Então, aí seria uma pequena corrente com relação ao longitudinal. Observa agora que ele é digital. Ó. Então, digital, longitudinal digital. Longitudinal palmar. Então, observar se você é palmar ou digital. Como é que eu sei? Fazendo aquele exercício. Mas eu não estou sentindo nada ainda. Se não estiver sentindo, então você coloca mais ou menos arqueada assim, tá? A pata do tigre, né, digamos assim, que você ainda está na dúvida se é palmar ou digital. Então tá os dedos e tá a palma voltada para a pessoa. Então o longitudinal, se for da cabeça aos pés, seria as grandes correntes, tá? Se for uma parte do corpo, pequenas correntes. Agora o transversal cruzado. O transversal ele pode ser simples. Tayane, dá para ver? Dá sim. Deixa eu colocar aqui a tela. Simples, uma mão ao lado da outra. Ó. Quando abrir, vai. Ok? Volta com a mão fechada, vai com ela aberta. Abriu, foi. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa vai abrir e diz, tem que fazer o que agora? Se você fez isso, já está concentrando, ok? Então, abriu, foi. Fechou, voltou. Você pode até voltar lento, mas para ir tem que ir rápido. Isso é transversal simples. Transversal cruzado. Ele é muito mais forte que o transversal simples. Quando é que eu uso o simples? Quando é que eu uso o cruzado? Observar também que deve abrir bem os braços, tá? Porque senão fica aquele passo de crochê, que isso também não tem sentido, não serve, tá? Tem que abrir bem, porque se ele fosse grande, ok? Quando é que eu uso ele simples? E quando é que eu uso o cruzado? Quando você quer fazer dispersões intensas, usa o cruzado. Quando é uma criança que o centro de força dela ainda dá informação, ela é pequenininha, então use o simples. Então, para criança, use o simples. Para pessoas adultas, né? Você quer descongestionar mais rapidamente, digamos assim, use o cruzado. Entendido? As dispersões com técnicas transversais, porque ela já é dispersiva, tá? Por isso que a gente está falando de dispersão, são muito utilizadas para despertamento. A pessoa está no transe, você tira ela do transe, seja um transe mediúnico, seja um transe sonambúlico, tirar do sono magnético, tirar do estado de transe, né? Também são úteis para congestões energéticas dos pacientes. Então, se você tem algum ponto, algum centro de força congestionado, isso acontece muito na depressão, né? De ter o esplênico congestionado. Então, a gente faz bastante dispersivo transversal cruzado a 45 graus aqui, ó. No transversal, fazer transversal cruzado na altura do baço, né? Que é o esplênico, tá? Você vai ver isso, muito isso no livro de Cure-se, a cura da depressão pelo magnetismo de Jacó, ele vai se referir a isso. Longitudinais, continuando, né? Aí Deleuze ele faz uma abordagem do seguinte: quando ao terminar a sessão, queira despertar, ou seja, tirar a pessoa do transe, ou tirar do sono magnético, queira despertar o vosso sonâmbulo,
fareis, o vosso sonâmbulo, fareis primeiro alguns passos sobre as pernas a fim de descarregar a cabeça. Então você vai fazer bastante longitudinais nas pernas da pessoa para que ela possa voltar mais rápido do transe. Apesar de que há casos que a pessoa realmente demora a voltar. Tá? Não é sempre, mas pode acontecer. Agora o transversal. Mais uma vez, Deleuze aí, na página 97. Depois, os fareis transversais sobre os olhos para abri-los, dizendo ao sonâmbulo, né? Dizendo à pessoa que está no transe lá, despertar. Todavia, muitas vezes, permanece com os olhos fechados, mesmo depois de haver despertado. Você nota, a pessoa está voltando já, ela já começa a responder, mexer os braços, as pernas, mas continua com os olhos fechados, porque ela está curtindo aquele último momento. O sono magnético é muito agradável, muito relaxante, então ela vai aproveitar até o último segundo de sono magnético. Tá? Eu vou te dizer, o sono magnético é altamente terapêutico. Transversal cruzado calmante, ou seja, mais distante, né? Se julgueis necessário despertar, vos satisfareis em fazer para ele alguns passos transversais a certa distância, convidando docemente a que se desperte e não ordenando com um tom de autoridade, né? Vamos fazer isso com cuidado, com carinho, né? Para que a pessoa possa voltar do transe de forma confortável. Bom? Em posição por impacto, na altura do estômago, seria uma posição por impacto, né? A posição seria, aqui para vocês verem. Eu gosto de fazer isso no intestino, às vezes a pessoa está com uma empresa de vento, você vai fazer posição por impacto. Você vai com ela aqui, ó, abriu, foi. Você está fazendo a imposição em várias zonas, tá? Várias camadas aqui. Depois você tem que fazer o transversal cruzado em diversas zonas também, tá? Já que ela foi em várias zonas, então você vai também fazer o transversal cruzado em diversas zonas. Okay? Então eu faço a imposição por impacto, depois eu disperso em vários, com o transversal cruzado em várias zonas, porque a imposição por impacto ela pegou várias zonas, tá? Ela foi da região calmante até ativante, tá? Observe, evite de fazer isso em locais que estão sangrando. Vamos supor que a pessoa tem algum problema, né? Sei lá, alguma questão de sangramento, outra, alguma coisa assim. Evite fazer isso. Okay? Uma questão dolorosa, né? Por exemplo, a pessoa está com uma crise lá, está com uma dor muito grande na altura da coluna, na altura da lombar ou nos rins. Não façam isso, que a pessoa, inclusive, pode gritar. No caso de inflamação, então, também não? Não faça inflamação. Se ela for uma inflamação dolorosa, também não. Eu já usei para impressão de vento, funciona. Para o reloginho voltar a funcionar, né? Mas então, eu prefiro também fazer uma criação fluídica, né? Eu coloco nas minhas mãos aqui o fluido através do sopro quente, coloco no intestino, envolvendo todo o intestino, e mentalizo como fosse uma água para lubrificar, para poder essa fezes sair. Geralmente quem está tomando remédio para dor, uma pessoa com câncer, por exemplo, tinha uma senhora que as fezes dela ficavam muito pedradas, porque ela tomava remédio para dor, né? Ela já estava num câncer terminal, era generalizado, né? Generalizou-se o câncer dela, né? E aí a gente trabalhava o intestino dela dessa forma para ela poder evacuar. E no caso da diarreia? Aí é o contrário, né? Aí é o contrário. Você na diarreia, aí você já vai trabalhar de outra forma. Você vai ver o que foi que gerou essa diarreia, qual é a fonte dessa diarreia. Você pode trabalhar o intestino bastante, questão dos transversais cruzados, né, de bastante dispersivos. E eu recomendo que você magnetize a água na questão da diarreia. Lógico que é importante saber a avaliação médica, o que é, né? Porque, por exemplo, tem gente que gosta de usar, por exemplo, água de coco. Não é bom, porque se for infecção intestinal, pode piorar. Então é bom saber o que é que tem, né? Antes de se automedicar. Mas eu estou tomando água de coco. Mas se você tiver com infecção intestinal e tomar água de coco, é mesmo que matar. Então, tenha cuidado. Mesmo sendo uma coisa natural,
pode fazer muito mal. Então, é Então, no importante lugar da água de saber, coco, é melhor qual é o tomar água objetivo, magnetizada. saber qual é o que a pessoa tem, o que foi que gerou aquela desinteria, para que a gente possa trabalhar magneticamente, ok? Mas então, no lugar da água de coco, melhor a água magnetizada. Se você tiver dúvida se é a infecção intestinal, não peça para a pessoa tomar água de coco, não, né? Tome água magnetizada por você. Inclusive, nós magnetizadores, se você tiver a necessidade de fazer com que a pessoa purgue, você pode magnetizar a água com essa intenção, que ela possa evacuar, para fazer uma limpeza intestinal. Tem gente que passa muito tempo com fezes no intestino, isso é muito ruim para a pele, né? Isso é muito ruim para o próprio corpo. Tem pessoas que passam 2, 3 dias sem evacuar, isso é muito ruim, uma semana, isso é um absurdo. Você fica com a pele horrível, porque as fezes não podem passar muito tempo no intestino. No caso de bebê, Wagner, eu posso fazer isso? Um bebê que está com o intestino preso? Deve não fazer em posição por impacto, pelo amor de Deus, não faça isso. A pergunta foi por impacto. Não. Aí eu vou fazer só a água, não, então. Porque ela é muito sensível, né? Não, você pode colocar, inclusive ensinar a mamãe para ela, no dorso da criança, fazer uma fricção, né? Que seria um circular, tocando mesmo nas costas da criança, ou na barriguinha dela, girando no sentido horário, para ativar a fezes, tá? E magnetizar, se ela estiver tomando só leite materno, às vezes não está tomando nem água, né? Magnetizar o seio da mãe, ou magnetizar a mãe com essa intenção, né? Ou magnetizar a água da mãe com essa intenção, porque a mãe, quando ela tomar água magnetizada, também ela vai agir no leite materno da mãe. É muito bom quando você tem, por exemplo, a mãe que está com aquele leite pedrado e o magnetizador, a magnetizadora, por isso que é bom ensinar para o marido, né? Ele dá um sopro quente, altamente confortável, aquele leite pedrado no seio vai ser amenizado, as dores no seio vai ser amenizado. Se tiver ferida no bico do seio, essas feridas também vão melhorar. Então é tudo de bom o magnetismo nessa hora, né? Para mulheres que estão lactando. A questão da criança, Wagner, né? Que intestino preso, tem que verificar a alimentação. Às vezes é a questão dos açúcares, né? Se a mãe, mesmo que ela esteja tomando só o leite materno, mas a mãe tem que ter cuidado com a dieta dela. Esse açúcar cristalizado, isso é horrível. Se a mãe comer, mesmo que a criança esteja só amamentando, ela vai sentir. O ideal é mel, né? Foi uma dieta equilibrada, né, Gilberto? Sim. Eu digo porque a gente passou isso por aqui, né? É que no caso dessa criança, Gilberto, eu não sei, eu acredito que tem a ver com o fundo emocional, porque ela tem 11 meses e o pai tem o intestino preso, a mãe também tem. E agora a menina nasceu, ela já veio com a mesma sintomática. Isso tudo em cadeia, né? A criança vai sentir geralmente o que a mãe tem, né? Nessas coisas, né? Tudo da alimentação da mãe que ela ingere vai resultar no desequilíbrio ou equilíbrio para a criança, se ela está amamentando ainda, né? Exato. Então, lembrar dessa imposição por impacto, depois não esquecer de fazer o dispersivo transversal cruzado, assim, pode fazer longitudinal também, tá? Da ativante para calmante, da calmante para ativante, pode fazer nos dois, tá? Eu até faço. Ativante, calmante, ativante. Oi. Eu não entendi, eu acho que eu me distraí aqui. Eu não entendi. Eu vi tu falando vários momentos que não pode usar. Até anotei. Mas qual momento eu posso usar, então, essa imposição por impacto? Para, por exemplo, o intestino preso da pessoa, né? Eu gosto de usar, ok? Vai fazer imposição por impacto. O intestino está lá preso, né? Eu fiz isso num rapaz que ele tinha sofrido um acidente e fazia 4 dias que ele não conseguia evacuar. E aí me chamaram, né? Ele estava inclusive cirurgiado, estava em casa. E eu lembro muito bem do que aconteceu. A gente foi lá e horas depois ele conseguiu evacuar. Teve uma senhora no hospital também que eu fiz. Ela estava internada e ela conseguiu também
horas depois ela conseguiu. Apesar de que ela desencarnou no outro dia, mas não foi por isso não, porque ela já estava realmente debilitada. Porque eu estou falando isso para vocês se acostumarem, né? Tem pessoas que desencarnam, vocês têm que lembrar disso, né? Não por motivo do nosso magnetismo, não foi isso, né? Mas ela partiu. Então, se por acaso vocês forem magnetizar alguém e alguém desencarnar, fique tranquilo, você fez seu magnetismo, fez tudo certo, tudo como foi recomendado, não vai parar de magnetizar porque a pessoa desencarnou não, tá? Entendi, Dona obrigada. Irani, pois não. Dona Irani, na verdade, pessoal, raramente eu uso, sabe, posição por impacto. Eu usei nesses dois casos, mas raramente eu uso posição por impacto. Eu prefiro outras técnicas, mas eu tenho que ensinar para vocês, então eu estou ensinando, tá bom? Agora tenham cuidado com a imposição por impacto, que ela é muito forte. Valdinha, Wagner, deixa eu só contar rapidinho aqui uma experiência. Você falando aí de criança, né? Eu tenho uma netinha de 2 anos, aí já estava com 2 dias que não conseguia defecar. E eu fui fazer a visita. Eu digo, deixa a vovó cuidar de você aqui. Mas eu não tinha ainda estudado nada referente a magnetismo com essas técnicas todas que a gente está vendo hoje. Mas eu sempre apliquei o passo lá no centro onde eu trabalho. sim. Aí eu fiz o dispersivo nela e tal, e vim para casa, né? Quando eu cheguei aqui em casa, menos de meia hora depois, o avô me liga. Você, vem cá rápido, volte aqui ligeiro. Aí eu tomei um susto, né? Eu digo, foi o que aconteceu? Quando cheguei, a menina tinha feito fezes para todo lado. Aí o que foi que você fez? Eu digo, gente, eu não fiz nada demais, eu só fiz a mandar uma energia. Aí para explicar para quem não entende, eu tive quase como uma bruxa. Você não, Mas olha, funcionou. para o pessoal que geralmente de outra religião e tal, não é porque você vai esconder, não. É porque eles não vão entender. Então é melhor dizer assim, não, eu fiz uma oração. Pronto. A oração todo mundo sabe o que é, né? Eu expliquei. Não vai Mas explicar, mas eles se até que são abertos. eles têm a mente aberta. Eu dei sorte porque eles já sabem que eu sou espírita e tinha muita abertura nesse sentido, né? Eles têm a mente Eles aberta, ficaram né? só que encantados. Aí ficaram encantados com a rapidez. Aí tudo que acontecia, Valdinha, vem cá rezar em Cecília. Tudo que acontecia de calmo nessa também não. Aí eu fui tirando Convide eles para aprender dele, magnetismo né? também. Eu digo, Convide não foi eles. assim também não. Qualquer um pode fazer. Eu falei, qualquer um pode fazer. Orientei como Exato. fazer, né? Se eu não estiver por perto, vocês podem fazer assim, 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 expliquei. Exatamente. Aí pronto. Mas foi interessante que resolveu assim rapidinho e ficaram tudo assustados, né, de certa forma. O magnetismo Só para é muito bom. de exemplo do que a gente está falando. Magnetismo é muito bom porque ele é uma ação natural, né? De uma pessoa para com a outra. E quando tem a relação familiar, né? De mãe, avó, aí potencializa mais ainda. Verdade. Ter bastante cuidado com a imposição na altura da cabeça. Esse aqui eu falei para vocês, né? Tem médiuns que passam uma semana com dor de cabeça. Por isso que tem pessoas que não tomam passe em centro espírita, né? Porque às vezes tem gente que só faz imposição na altura da cabeça e se for um médium sensitivo ele vai passar muito mal. Então tenham cuidado, tá, pessoal, com a cabeça das pessoas. Você vai fazer uma imposição ali, um concentrado ali, depois não esquece de dispersar bastante. Um arrastamento, tá? São duas técnicas combinadas, né? Você bota uma mão na testa, por exemplo, e a outra arrasta em direção aos braços. Uma parada na testa e a outra arrasta passando dos braços. Geralmente a gente faz isso para aliviar a dor de cabeça, né? Então, a gente chama de arrastamento. O Deleuze criou essa técnica. Vou arrastar aqui a dor de cabeça direto. Então, arrasto pelo um lado, depois arrasto pelo outro lado, pelo outro braço. Para pelo um braço, pelo outro. Então, você faz o arrastamento da dor. Isso curou? Isso tratou? Não. Você só fez arrastar a dor. Em vez de tomar uma medicação, uma Tylenol, alguma coisa assim, você faz o magnetismo, que é uma coisa natural. Mas você precisa saber qual o motivo, né? O que foi que gerou essa dor. Que depois a gente vai ver com mais detalhes onde é que a gente vai encontrar, que forma a gente encontra essa dor, tá? A origem da dor. Beleza? Mas se você quiser, inclusive, fazer isso com os seus parentes, alguém está com dor de cabeça, deixa eu fazer aqui. Você vai e faz, e a pessoa sente, às vezes você é feito na hora, às vezes ela não sente na hora, sente alguns minutos depois, 20 minutos depois, e às vezes ela vai dormir, ela sente a vontade de dormir, né?
e depois que ela acorda, ela já acorda sem a dor. Volto a dizer, isso não é um tratamento, você não tratou, você apenas aliviou a dor, né? E você precisa saber a fonte dessa dor, a origem dessa dor para poder trabalhar, tá bom? Então seria o arrastamento aí, são técnicas combinadas, uma imposição com o arrastamento, que seria o longitudinal. Mais uma vez aí, Ô, a Wagner, questão do ô, Wagner, arrastamento. Oi, pois não. esse da dor de cabeça aí, do arrastamento, faz arrastando nos dois braços. Eu faço assim, se você quiser fazer só de um braço, faça, mas eu faço, arrasto para um lado, depois arrasto do outro, eu gosto de fazer isso. Às vezes eu Obrigada. faço próximo, às vezes eu faço mais distante, às vezes eu vou combinando mais distante, mas não esquecer, tá? Você vai fazer aqui, você ficou com a mão parada aqui, não foi? Na testa? Sim, Depois tem que fazer sim, o transversal cruzado na altura da testa, tá? Bastante transversal cruzado, porque essa mão ficou parada na altura da testa, tá bom? entendi. Obrigada. Não. Wagner, só um adendo aí. Pois não. Vocês estão iniciando, vocês prestem atenção com essa questão da mão parada, determinado tempo, mesmo que depois você vá fazer o arrastamento. Porque você ainda não conhece o seu potencial. Você não sabe se é um doador de fluxo profundo ou um doador de fluxo lento. Então você tem que prestar atenção, porque a gente observando os magnetizadores experientes, quando vão fazer essa magnetização, deixa eu abrir aqui minha câmera. Quando vão fazer essa magnetização, eles fazem assim, coloca a mão e rapidamente já fazem. Coloca a mão doando e depois faz os dispersivos. E nós, quando estamos iniciando, nós demoramos muito tempo com a mão em posição. E isso pode ocasionar algum transtorno em relação ao excesso de fluido. Então, preste muita atenção. Você está doando assim, não é colocar a mão, é você sentir doar. Sentir doou, era só em posição, tirou e vai fazer o dispersivo, ou é para o arrastamento, já faz o arrastamento, porque esse fluxo ele é muito mais... Cada vez que você vai pegando experiência, ele vai ficando mais dinâmico. Às vezes, só em você pensar em querer doar, você já começa a usinar, começa a rotar, você começa a encher, você começa a ter um bocado de sintoma só em pensar em fazer o magnetismo. Tá bom? É só isso adendo, Wagner. Eu aprendi com Jacó, por exemplo, você vai fazer aqui um arrastamento na altura da cabeça, então ele movimenta a mão aqui, ó, ele abre, vai, fecha, enquanto a outra está voltando. Mas isso vocês que estão começando, não façam, porque vai dar problema. Vocês não vão conseguir fazer isso. Mas quem tem experiência, faz, né? Entendeu? Então, é importante que vocês, com o tempo, vai pegando a prática, né? Você vai lá com a mão aberta, vai lá, faz o arrastamento, depois não esquece de dispersar aqui na altura do frontal e pronto, beleza, está tudo certo. Mas, à medida que você vai pegando a prática, vocês vão cada vez ficando mais aperfeiçoados, mais afiados no processo. Wagner, por favor, quanto tempo mais ou menos, em média, dura esse processo? Essa é uma pergunta muito legal, né? Porque Gilberto acabou respondendo, vai depender de cada magnetizador. Tem magnetizador que faz uma vez e já funcionou. Tem magnetizador que tem que fazer 100 vezes e ainda não funciona. Ok. Então, Ana, é muito relativo, entendeu? Então, tem aquela questão também da pessoa ser de efeito retardado. Você faz e ela não sente na hora, entendeu? E agora, né? Hein, Ana, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não sei. Se eu pergunto a ele, a dor de cabeça passou? Aí ele diz, rapaz, não tá do mesmo jeito. Aí você fica até triste, né? Poxa, meu magnetismo está funcionando não. Não, mas sabe o que vai ajudar você a saber, Ana, se está funcionando ou não? É uma coisa que é fundamental para todo magnetizador, o tato magnético. Ok. Então você faz o tato, realmente quando a pessoa está sentindo uma dor, se for no ombro, você sente fazendo o tato, entendeu? Você vai lá, faz o tato e sente na altura da cabeça de Hector. Estou aqui fazendo o tato, vamos supor, né? Estou fazendo o tato aqui.
Aí eu senti na altura da cabeça direto, ó, na testa. Aí eu sinto o resto do corpo tudo normalzinho, mas na testa eu tô sentindo, entendeu? Ok. Aí eu faço arrastamento e faço o tato de novo. Aí já melhorou, entendeu, Ana? Então, o arrastamento é sempre depois de uma técnica dessa de... Não, arrastamento Não, você vai usar para alguma coisa. Por exemplo, arrastar a dor. Então você vai fazer um não a arrastamento para arrastar a dispersão, dor. desculpa. A dispersão sempre depois do arrastamento. A dispersão é importante que a gente disperse toda vida que a gente fizer uma grande concentrado, não é? Uma imposição, um circular, um sopro quente. Toda vida que a gente fizer um grande concentrado, é importante fazer a dispersão. Ok, obrigada. Wagner, me tira uma dúvida, por favor. Pois não, Luiz? É o seguinte, porque eu terminei perdendo aqui quando estava explicando, você faz o arrastamento e você, quando está com dor de cabeça, você leva para onde? A dor de cabeça, Sim. eu arrasto passando dos braços. A mão da pessoa passa da mão, entendeu? Do outro lado Não, também. Como é na entendi. cabeça, então eu posso arrastar pelos braços. E se for Tá. nas costas, aí não dá para arrastar pelos braços. Tem que arrastar Porque para onde? Onde é que a gente arrasta? Porque como eu fiz, inclusive essa semana, que aqui em casa era todo mundo com Covid, né? Praticamente. Só eu e a outra filha que ainda não atestou. E a minha filha teve uma dor de cabeça muito forte e eu fiz essa concentração, né, bem na cabeça, assim, eu fui mais para o frontal mesmo e fiz arrastamento. Agora, eu fiquei mentalizando arrastamentos pelo nariz, entendeste? Pelo nariz? Sim, porque ela estava sentindo tipo uma coriza, né? Tu não arrastou pelos braços, não? Não. E É funcionou? como se ela funcionou, que no outro dia ela estava boazinha. Pois é. Ela teve uma dor de cabeça assim, e ela disse, mãe, parece uma sinusite, né? E aí eu fui e mentalizei essa coriza saindo pelos seios nasais, pela boca, entende? Entendi. E funcionou. No caso aí, Maria, no caso aí, não, assim, eu não sei o que você fez, mas legal, funcionou. Mas assim, o arrastamento que eu estou falando é da cabeça, na testa, passando pelos braços, tá? Da próxima vez que você for fazer, você faça assim, tá bom? Certo. Porque esse negócio aí que você fez, eu não sei nem o que foi que você fez. Sinceramente, não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei nem explicar o que foi que você fez aí, tá? Porque o que eu só posso dizer é o seguinte, eu só posso ficar aqui criando situações aqui, poderia ser isso, poderia ser aquilo, entendeu? Mas o arrastamento em si, uma mão fica e a outra arrasta em direção às extremidades, tá Na bom? verdade, a imposição da mão foi correta, entendeu? Eu coloquei a mão e arrastei, né? Arrastou para onde? Pois é, para baixo, né? Para baixo para onde? De cima para baixo. Eu botei na testa. Para onde? Sim, aí eu mentalizei saindo pelo nariz. É justamente isso, olha, preste atenção. O arrastamento, quando a gente fala de arrastamento do magnetismo ensinado por Deleuze, o arrastamento é para as extremidades. Entendeu? Pois é, para as extremidades, né? Então, isso aí não é bem um arrastamento, concorda comigo? Porque arrastar para a ponta do nariz eu nunca vi. Assim, eu tô aqui servindo de advogado, servindo de advogado do diabo, só para a gente poder contextualizar, entendeu? De assim, onde tiver orifícios, parece que eu ouvi uma vez falar, eu não vou te garantir, assim, na minha cabeça, é onde tiver orifícios, para sair aquela... Mas isso é você na sua mente, não é isso? Sim. Mas eu não posso ensinar para o pessoal assim, porque como é que eu vou contextualizar isso para o pessoal sair, entendeu? Sim, então é por isso que eu estou te perguntando, porque eu fiquei em dúvida, realmente. E você está entendendo o meu ponto de vista, não está? Entendi. Porque o arrastamento preste atenção, olha só, o arrastamento é do ponto dolorido em direção à extremidade. Se é na cabeça, você pode arrastar para as extremidades mais próxima a ponta dos dedos, não é? Certo. Só que não fica na ponta dos dedos, porque se você parar a mão nas pontas dos dedos, a pessoa vai sentir um suor,
vai sentir a ponta dos dedos formigando. O ideal é passar da ponta dos dedos. Aí você arrastou. Você arrastou a dor de onde para onde? Você arrastou a dor da cabeça passando dos braços. Concorda? Você arrastou as dores pelos braços. Agora, se for uma dor na altura do abdômen, na altura das costas aqui, então você vai arrastar. Qual é a extremidade mais próxima? O braço não pode, porque eu teria que subir. Se eu subisse, seria contra a lei do magnetismo, né? Então, qual é a extremidade mais próxima? Só um momento aí, Gilberto. A extremidade mais próxima qual é? As pernas. Então, você vai ter que arrastar pelas pernas, se for nas costas, se for na lombar, se for nos rins, se for nas pernas, se for no joelho. Vai arrastar sempre pelas pernas. Beleza? Certo, ok. Entendido? Entendido, valeu. Depois você me obrigada. ensina esse negócio aí, dessa técnica aí, que eu não... Tá bom. Oi, Gilberto, pode falar. Claro, né? Ela acabou, talvez, limpando o sistema, como a adenoide, a inflamação. Aí eu não sei, Gilberto, eu não sei o que foi que ela fez, não. facial. Por isso que eu estou dizendo, ela E vai ter que ela dar uma fez aula à parte correr a aí. energia por aí, ela deve ter desinflamado Eu e não ajudou. Eu não sei. Mas como você explicou adequadamente, correto, não é um arrastamento, não é? Ela fez um Seria tratamento. uma liberação, um descongestionamento, Isso, né? porque ela usou a força mental para esse processo. Né? Foi. E funcionou, ela né? Toda a área que estava lá inflamada, esse fluido ajudou. Então, é interessante, eu quero frisar isso aí, porque em magnetismo existe isso. Existe você fazer a movimentação de um fluido pelo sistema que está com um processo inflamatório e ele desinflamar, tá? Mas cada coisa é uma coisa. Isso aí é um arrastamento? Nunca. Isso não é arrastamento no sentido magnético. Você fez um processo terapêutico aí, você usou a força mental do fluido intercambiar pelo processo, foi pela coisa nasal, sair pelo nariz, quer dizer, se estava tudo inflamado ali, o seu fluido andou e ajudou. Mas, bem colocado, mais uma vez, Wagner, sobre esse ponto de vista. É muito importante a gente saber cada coisa, tá vendo? Se sair e dizer assim, eu vou fazer uma intuição aqui, esse arrastamento, isso seria um arrastamento, se fosse uma intuição? Não é, Wagner? Pois é isso que a gente vem batendo lá desde o início no processo. As fases magnéticas, os processos magnéticos, as técnicas, tudo tem um nome apropriado e adequado naquilo que você vai fazer. Mas foi muito bom, isso é para mostrar que o fluido caminha por onde você mandar ele caminhar, ele vai ajudar o processo anti-inflamatório. Por exemplo, a pessoa está com... Só mais um instantinho, Wagner. Você está com uma inflamação no ombro, né? Na bolota aqui do ombro. Aí você sabe que é ali. Aí você pode fazer o fluido correr, andar sobre essa bolota, desinflamando. Você pode fazer isso. Depois você vai e arrasta a dor para fora. Então, são vários mecanismos que você pode usar, entendeu? Essa coisa grande do magnetismo. Legal, obrigado, Gilberto. Luísa, cadê Luísa? Oi. Eu uso mais ou menos o que você fez, eu uso mais ou menos para sinusite, entendeu? Sim. É mais ou menos o que tu fez, mas depois a gente pode até conversar aí, para a gente já ter umas cobaias aí. E quando é magnetismo de mãe, né? Sim. Aí o negócio é mais sério ainda, é mais rápido, porque a relação magnética é muito mais rápida. Oi, Ariadna. Pode falar, Ariadna. Eu acho que esse lado de mãe, sabe? Nessa hora, às vezes, ela funciona de uma forma assim mais protetora. Se a gente for fazer, talvez, numa outra pessoa, lógico que vai dar tudo errado. Mas como se trata ali, né, do filho, aquela coisa de querer cuidar, querer ajudar. Mas o que ela faz, eu também faço para sinusite. Só que eu ainda fazia errado. Eu fazia levando para bexiga. Aí foi depois,
Nem lembro se foi você, nem lembro quem foi que falou, não, Ariadna, para bexiga corre risco da pessoa ter uma infecção Infecção, urinária. Aí hoje eu estou levando para o intestino grosso. pro reto. Onde vai Leva agora pro reto, porque vai embora, né? Mas passei muito tempo, vamos assim, entre aspas, fazendo errado, vamos dizer assim. Que funcionava, né? Funciona. Beleza, Ariadna, obrigado. O circular... Camila, pois não. Sim, Edna, pode falar. Ah, não, Tayane. Diz, Tayane. É Camila que quer falar. E Ariovaldo também. É, Edna. Mas Camila, cadê Camila? Eu tô aqui, você escuta. Diz, Camila. Não, é que eu achei interessante falar com relação a essa questão de puxar pelo nariz, né? Porque eu tentei puxar pelo ouvido, na verdade, em Tayane uma vez. E aí ela estava com dor de cabeça, aí no caso eu fui puxar pelo ouvido, aí a dor desceu pro ouvido, aí do ouvido, então eu puxei pelo pé. Aí no pé parou a dor do ouvido, mas ela ainda ficou com a dor de cabeça. Aí teve também uma que ela estava com a garganta irritada, né? Então estava com a tosse, a garganta inflamada, e aí eu apliquei mesmo aquela bola de energia naquela localização da garganta para dar um efeito de dormência mesmo. E aí, com isso, ela ainda estava com tosse, e aí, quer dizer, eu apliquei nas amígdalas, no caso, para dar um efeito mais anestésico e também de cura. Depois eu apliquei na garganta em si para parar a tosse. E aí ela foi sentindo depois, quando eu estava puxando uma energia, ela estava sentindo subindo pelo nariz. E aí eu acabei puxando pelo nariz. Agora me diga, explica aí como foi isso. Eu só fiz. Evite de puxar pelo ouvido, porque o ouvido ele é muito complexo, sabe? Ele é cheio de ossinho, cheio de coisa, um negócio sofisticado do caramba. É uma tecnologia avançada que Deus usou para fazer o tal do ouvido. Então, evite de puxar pelo ouvido, né? Assim como a gente deve evitar puxar pela, no caso, arrastar, né? Não vou dizer puxar, mas arrastar. Arrastar e deixar nas articulações. Porque as articulações, ela costuma acumular a desarmonia, o fluido, né? Então, você vai arrasta se você arrastar até o ombro, depois arrastar até o cotovelo, vai ter mais trabalho depois para arrastar, entendeu? Então a gente arrasta logo passando dos braços. Se você não conseguir, se a pessoa for grande demais, você não conseguir passar das pernas, você arrasta até a panturrilha, por exemplo, e depois arrasta, o restante arrasta da panturrilha passando dos pés. Entendeu? Mas evite arrastar ou puxar pelo ouvido, evite nos locais assim mais sensíveis do corpo de estar fazendo esse processo, porque pode acontecer da pessoa, a dor que estava na cabeça passa para o ouvido, a dor que estava na cabeça passa para o cotovelo, para o punho, para as articulações, né? A dor que estava no quadril passa para o joelho. Então, é importante evitar, assim, aqui é um conselho à parte, conselho prático, né? Evitar arrastar para as articulações ou para sistemas complexos como o ouvido. Beleza, Wagner, sua colocação muito bem posta, mas também vale lembrar que, por exemplo, se ela trabalhou o laríngeo, ela não pode subir isso para o nariz, que está acima, ele está mais para o frontal, né? Você trabalha o frontal para descer para o nariz, eu não digo nada, porque já está, é um processo de descida, né? Mas se trabalhou o laríngeo e vai para o nariz, é importante jogar isso para a lateral. Ela pode usar o braço aqui, o lado esquerdo, direito, e não subir para essa, porque na verdade tudo que você faz aqui na garganta reflexiona aqui na boca, no paladar e no cheiro, né? Tudo está junto, né? Mas você pegar de uma soma complexa tudo aqui e descer para a lateral, jogar para extremidades, né? Que está próximo.
E não subir nunca. No magnetismo você nunca sobe a coisa do fluido, sempre desce. Mas ela não subiu não, Gilberto. Ela falou que da garganta, ela trabalhou a garganta e saiu pelo nariz, foi não? Camila, tu subiu, foi? Isso. Não é que eu subi. Tá? A gente sentiu já a energia perto do nariz e eu tirei. Puxei pelo nariz. Você puxou pelo nariz, Na verdade, mas... a garganta eu trabalhei como se fosse aquela bolha de energia localizada, né, sem estar muito próximo. Então, beleza. só aquela... Mas você não subiu não, né? Não. Ah, certo. Ela não subiu não, Gilberto. De qualquer forma, fica aí a recomendação prática do jamais ir de encontro à lei do magnetismo. Edna, fazia tempo que Edna está com a mão levantada. Wagner, essa do arrastamento, por exemplo, para a unha encravada, qual é o mais ideal? É do arrastamento ou sopro? O sopro eu vou falar já, viu? Eu estou me segurando aqui para não falar do sopro. Então, pode usar o arrastamento para a unha encravada? Deve. Ah, beleza. Para tudo que é dor. Tudo que te for dor, você pode usar arrastamento. Agora eu vou falar, viu? Não existe uma coisa melhor para a unha encravada do que você cortar ela. Desculpa a brincadeira. Olha, para a unha encravada é tão sério que existe clínicas só para isso. Isso é que às vezes o corte não resolve, depende da pessoa. Porque fica crescendo para dentro. Os meus filhos tinham mania de ficar mexendo nas unhas. Meus filhos só viviam mexendo nas unhas. Resultado, tiveram que pagar uma fortuna para uma clínica para poder ajeitar as unhas. Porque começa a crescer para dentro, pelo amor de Deus. Isso. E essa coisa de mãe, ó, o meu filho mais novo, quando ele tinha 1 ano e pouquinho, ele fez o favor de engolir 3 baterias. Resultado dessa história, para resumir bem a história, eu fiquei internada com ele em São Paulo, na Santa Casa, sob risco de cirurgia do intestino. Ele entrou no risco da cirurgia. Por quê? Eles conseguiram tirar uma bateria com o aparelho de endoscopia e as outras 2 desceram para o intestino. E o médico dando o remédio para o intestino dele soltar. Aí tirou a primeira, tirou a segunda, ele evacuou e saiu. E a terceira faltava... toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, porque assim, faltava 15 minutos para ele fazer a cirurgia, porque não saía de jeito nenhum. Aí eu pus as minhas mãos na barriga dele e falei assim, se eu tiver algum mérito nessa vida, que seja usado agora. Mas na hora, Wagner, foi mágica. Saiu a bateria que ele tinha engolido e ela estourou na fralda dele. Se ela tivesse estourado dentro dele, ia causar um dano terrível. Então, eu falo assim, nossa, para mim essa história me marcou muito, porque foi uma coisa que eu falo, não tem como esquecer isso nunca. E você pegou pesado, né? Você pegou pesado com Deus, né? Pegou pesado, você jogou pesado para ele. Ele disse, rapaz, ou tu faz, né? Nossa, por eles a gente faz, não tem jeito. Tá certo. Pessoal, o circular... Edna, obrigado pela sua colocação. Pessoal, circular aqui, ó. Circular, tá? Pequeno circular, onde se você for digital, se você for palmar, então, fazer o circular, você faz o circular, movimenta a mão, fecha, afasta e volta para fazer a movimentação. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Para que serve, em que momento eu devo usar o circular? O circular ele é mais forte do que o imposição. A imposição é um concentrado, né? Então você tem aqui o Hector, vou fazer um... Não se deve estar fazendo, mas eu vou fazer só para mostrar para vocês, que é um ponto que dá para vocês verem bem. Então aqui na testa, né? Então vou fazer um pequeno circular aqui. Então eu giro no sentido horário. Se não estiver aparecendo no sentido horário aí, deve ser porque está espelhado, mas eu acho que está certo. Sentido horário, fecho a mão e repito a operação. Fecho a mão. Por que eu devo fechar a mão? Porque se eu fizer assim, ó,
Assim tá certo, mas se eu voltar tá errado, tá vendo? Horário, anti-horário. Então você faz horário, fecha a mão, retorna e repete a operação. Esse é o pequeno circular. Ficou claro, pessoal? Faz o circular, fecha a mão, repete. Fecha a mão, repete. Ora, se ele é um grande concentrado, então o que é que eu preciso fazer depois? Bastante dispersivo. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Então você precisa de um concentrado maior do que uma imposição, faz o circular. Uma pessoa perguntou sobre o encapsulamento. Eu gosto de fazer o encapsulamento assim, fazendo esse circular. Ok? Eu dou o sopro quente, depois eu faço um pequeno circular, encapsulando. Joana, pois não. Joana levantou a mão, não sei se foi sem querer. Ô, Wagner, tem como tu repetir novamente a prática do circular, por favor? Lembrando que a gente está gravando, tá, Joana? Então, na hora que você quiser assistir depois também. Deixa eu Tá, colocar joia. aqui. Então, você vai fazer, por exemplo, um concentrado aqui, maior do que uma imposição, na altura do frontal. Circular, fechou a mão. Repete, fechou a mão. Digital, né? Agora vamos ver palmar. Depois, dispersa bastante. Entenderam, gente? Juliana, conseguiu ver direitinho? Sim, obrigada. Joana, desculpa, Joana. Beleza. Então, o pequeno circular, ele é mais forte do que a imposição. Tá? E aí você usa quando quer fazer um concentrado. Um grande circular. Vamos supor que você não queira dar uma imposição por impacto no intestino. Então você pode fazer um grande circular na altura do intestino. Esse grande circular na altura do intestino, você não precisa fechar as mãos. Você vai girando aqui na altura do intestino, que ele está muito baixo, né? Agora dá para ver melhor. Então vai a uma mão, você faz assim, ó, uma mão vai e a outra acompanha. Por quê? No sentido horário. Por que você vai com uma mão e a outra acompanha? Para não fazer isso, ó. Observe, essa mão está no sentido correto e essa está no sentido errado. Essa está horário e essa está anti-horário. Está conseguindo ver? Então, para evitar isso, você vai com as duas mãos. Uma vai e a outra acompanha. Eu posso fazer só com uma, Wagner? Pode também fazer só com uma. Tudo que a gente fizer, viu, Luísa? Tudo que a gente fizer, a gente pode usar só uma mão também. Tá? Vamos supor que eu queira fazer um transversal só com a mão. Posso. Ok? Só que com as duas é muito mais intenso. Wagner. Tá? Mas às vezes você quer fazer uma dispersão não tão forte, então você usa só uma mão mesmo, tá? Pois não. Quem falou? Alguém falou. Dona Irani. Eu, Irani. Pois não. Wagner, para fazer na própria pessoa, por exemplo, eu tenho o intestino parado, como é que eu vou fazer isso? Dá certo? Quando eu faço em mim, eu massageio mesmo, né? Então eu vou lá e massageio na altura do meu intestino aqui, né? Com essa intenção, né? Inclusive sinto aquecer. Sentido horário, né? Sentido horário sempre. E magnetizar a água, né? E se quiser colocar alguma coisa laxante na água, melhor ainda, né? Tá bom. Obrigada. E potencializa. Esse Agora, circular se você não estiver bem, você está desgastado energeticamente, então você pede para alguém orar na hora da sua automagnetização, entendeu? Orar por você. Ou se você tiver um magnetizador conhecido, você pede para ele fazer a distância, também vai ajudar. Alguém falou aí alguma coisa? Wagner, esse circular é bom para diverticulite? Sim. Só que, nesse caso, são muitos fatores, né? Não está ligado ao emocional? Sim. Se está ligado ao emocional, então vai ter que usar o sono magnético. Coloca ela no transe.
Porque a gente quer atacar os efeitos, né? Você tem que ir para a fonte. O que é que está causando isso, né? Então, coloca ela no transe. Aí ela vai dormir ali, entre aspas, vai entrar no estado do sono magnético. E quando você colocar ela no sono magnético, aí você vai começar a fazer algumas perguntas para ela. Mas isso é outra aula, tá? Não vamos concentrar aqui por enquanto. Mas pode ajudar sim, tá bom? Nesse caso, inclusive, Luísa, mas não vou falar agora não. Daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Ok. Eu estou me segurando para não falar dele, mas vou falar daqui a pouco. Entenderam a questão do circular? Grande circular, também chamado de aflorações. Eu posso fazer tocando? Pode. A maioria dos magnetizadores na época faziam tocando. Qual é a diferença? É bem mais forte. E por que a gente não deve evitar fazer? Porque a gente não vai tocar em todo mundo, né, gente? Principalmente, o pessoal aqui no Brasil tem um tabu danado, ninguém pode tocar em ninguém, principalmente na questão religiosa. Mas se for um filho seu, se for seu marido, a sua esposa, um irmão, uma irmã, né? Faça, sem problema. O pai, uma mãe. Mas tocando é bem mais forte. Quem falou? Felipe, pois não, Felipe? Tem uma dúvida, eu posso aplicar no meu cachorro também? Rapaz, é bom demais. Agora, assim, não esqueça de fazer a relação magnética com ele, não, porque ele vai achar estranho, sabe, no início? Entendi. O meu, a primeira vez que eu apliquei, ele passou uma semana com raiva de mim. Toda vida, quando ele me via, ele baixava o rabo, né? Ficava meio estranho. Mas depois ele se acostumou, hoje não, hoje ele é papa-passo. Ele pode me ver que já vai deitando, pedindo passe. Você pode fazer assim, os animaizinhos com cuidado, sempre da cabeça em direção à cauda, tá? Entendi. Depois me dá o retorno. Dispersão por impacto. Então, vocês viram posição por impacto, agora vocês vão ver dispersão por impacto. A imposição você vai com a mão aberta, não é isso? A dispersão você volta. Então, a imposição vai, a dispersão ela volta. Então você vai com a mão fechada aqui, ó. Vamos supor que Hector esteja com dor de cabeça e eu queira usar a dispersão por impacto. Posso usar? Posso. Eu chego aqui perto da altura da testa de Hector, fecha a mão, ó, por fora e depois disperso ao longo da dispersão por impacto. Imposição por impacto, não é isso? Dispersão por impacto. Ao contrário, você está como tivesse, entre aspas, né? Como a Camila falou, estivesse tirando, né? Então você vai fazer dispersão por impacto. Okay? Você vai dispersar, não vai concentrar, você vai dispersar. Entendido, gente? Esse aí tem aquelas mesmas restrições da imposição, tipo, quando está sangrando, quando está infeccionado. Não, porque é dispersão. Tá. Quando é concentrado, aí sim, né? Que no caso a imposição por impacto é o concentrador. Então a gente tem que ter cuidado com dor, ter cuidado com sangramento, né? Mas na dispersão por impacto, não. Tá bom? Agora, não esquecer de fazer a dispersão transversal ou longitudinal depois, tá bom? Se esquecer, tem problema? Não, não vai ter problema, mas por precaução, faça, para reforçar, faça também a transversal cruzado nas diversas zonas. Wagner, e no caso de sangramento? Aí é dispersão, né? Fazer bastante dispersão. Fazer dispersão, observar qual é o motivo desse sangramento, né? Evitar concentrados no local onde está sangrando. Okay? É que eu tenho um sobrinho que faz sangue no nariz assim, com frequência. Aí você tem que observar qual é a razão desse sangramento. Pressão alta, é sinusite, saber a origem desse sangramento. Já levou no médico várias vezes, o médico fala que é normal.
é normal que... Aí tem que saber qual é o normal, né? Porque Então, nesse caso aí, do sangramento, eles percebem. você vai fazer o tato magnético para ver se você acha um... Ô, Clara. Oi. Clara. Eu Oi. tenho um filho, tá me ouvindo? Tá Sim. Ele, quando era criança, ele já tem mais de 40, mas quando ele era criança, ele passou muito tempo com esse sangramento, eu andei por todo canto, terminou sendo só um vasinho que tinha nas narinas dele, que ele abria, sabe? Aí com o tempo ele ficou bom, sim. Eu passava pomada, se não me engano, era creme Fenergan, e eu dava aquela massagem e fechou o vaso, e melhorou. Então, nesse caso, Obrigada. Clara, você vai e faz o tato, por isso que eu pedi para você fazer o tato. Se você encontrar alguma desarmonia de algum vasinho desse, né? Você vai cauterizar esse vaso. Você vai queimar ele para ele fechar. Uhum. Ô, Wagner, e quando a gente está fazendo o taco, que assim, quando chega no frontal, assim, tá tão quente, pegando fogo. Nesse caso aí, a gente vai fazer transversal? Depende. Se pegando fogo, pode ser uma sinusite, pode ser uma dor de cabeça, pode ser a pessoa prestes a ter um derrame, que né? Tem que apurar o caso, né? Não, mas eu pergunto depois se a pessoa está com dor de cabeça, nada, não estou sentindo nada. Pode ser o mental dela acelerado também, ela pensando em muitas coisas, conta para pagar, né? Ainda bem que a gente tem quase esse problema aqui no Brasil. Né? Pensando demais, né? Mente acelerado, não consegue dormir, tem muitos fatores, né? Então a gente tem que ver o geral, né? O que está acontecendo com ela. Para ela é normal, né? Para ela é normal ficar com a mente acelerada, mas não é normal, a gente sabe que não é normal. Está desgastando muita energia ali. Entendi. Tá muitas vezes precisando ser colocada, volto a dizer, no sono magnético. As pessoas que geralmente a gente coloca no sono magnético, elas ficam viciadas no sono magnético, porque é aquela questão, né? Quem faz meditação nunca mais deixa de fazer. Quem entra no sono magnético, que é uma meditação guiada pelo magnetizador, ela vai ficar viciada no sono magnético. Porque ela vai desacelerar a mente, ela vai deixar a pessoa mais tranquila, ela vai fazer com que você se autoconecte. Wagner, eu ia até falar com você também sobre isso. Porque o máximo que eu fico é 4 a 5 dias sem fazer o passo magnético em mim para induzir a dormir. Aí eu ia falar justamente com você, eu vou criar uma dependência. Ou já criei? Tá fazendo em quem? Na tua filha? Não, tô fazendo em mim mesmo. Não, você pode fazer. É igual a questão da auto-hipnose. Você pode fazer isso, sem problema. Não, mas eu falo assim, que eu tô fazendo desde quando eu vim de cor às 9, né? Sim. Aí eu fico dormindo bem uns 4 dias. Aí quando é no 5º dia, eu tenho que fazer para poder dormir bem de novo. Olha aí, é para renovar, né? É igual a questão da água magnetizada. Vocês sabem quanto tempo... Mas isso eu vou criar uma dependência, é isso que eu tô dizendo. Não. Você acha melhor ficar dependente de remédio ou dependente de passe magnético? Não, eu não tomava nem Dependência boa, né? Dependência boa, isso não é dependência, não. Isso é Tá uma usando virtude, a sua própria Ariadna. energia, né? Ariadna, use sem moderação. Como é que faz isso, Ariadna? Não tem contraindicação. Ensine o pessoal aí que todo mundo agora ficou doido para saber. Como é que faz isso? Você vai ser instrutora de auto. Vai ter uma aula de Ariadna a parar depois. com o meu alprazolam. Me ajuda a parar com o alprazolam, Ariadna. Ariadna, depois vai ter uma aula sua, viu? Não, foi Wagner que ensinou. Eu não ensino nada de graça, né, Ariadna? Tudo é pago. Não. Brincadeira. Eu tenho que fazer um prato de cuscuz para pagar a aula. Não entrega, Ariadna, não entrega. Ô Ariadna, vou fazer assim, ó. Viu, pessoal? Vamos combinar o seguinte. A Ariadna depois... Vou conversar contigo, tá, Ariadna? Depois. Ela vai falar... Não tem nenhum segredo, não. É coisa simples, né, Ariadna? É muito simples. Não, é simples. Mas aí, o que é que a gente vai fazer, viu, Ariadna? Combinar com você. A gente vai criar uma aula, eu e você. Eu vou falar sobre sono magnético, você vai falar sobre autossono, tá? Automagnetização com esse objetivo, tá bom?
Porque assim, para mim funcionou muito bem. Você viu o que meu marido falou, né? Até o ronco, né? Anos que eu roncava, não dormia direito. A semana eu perguntei, amor, eu não voltei a roncar, ele, não. Olha aí, tá vendo? Bom demais. Porque até Gilberto deu uma explicação, né, sobre isso, não foi, Gilberto? Foi.